Olá, estudantes do quarto ano, Acelera, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, espero que estejam todos aí preparados, aguardando nossa aula. Hoje nós teremos aula interdisciplinar, aquela que vem juntinho, língua portuguesa e história. E vamos falar sobre os patrimônios de Recife. Na verdade, continuar, né? Porque a gente já iniciou esse assunto na aula passada, na aula de história. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros tipos de patrimônios. Então, hoje, língua portuguesa, vamos falar sobre gênero textual verbete e a história, vamos falar sobre os patrimônios culturais, materiais e imateriais. Esse é o nosso conteúdo. Eu sou a professora Mauricéia Joana e estamos começando a nossa aula de língua portuguesa e história. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar a nossa aula, eu não poderia deixar, né, de falar aqueles nossos recadinhos diários que vocês já conhecem bem, né? O horário, a gente começa a nossa aula às 7h30, já tinha pessoa aí no chat aguardando, cumprimentando, não é isso? E aí, 7h30 nosso horário, tá certo? Pela TV Nova Nordeste, todos os dias de segunda a sexta. Estamos aqui aguardando vocês. Pode ser pela TV, mas também pode ser pelo aplicativo do Educa Recife, não é? Assistir a aula pelo aplicativo do Educa Recife, a gente sempre fala que é bem interessante. Por quê? Porque você também pode assistir e interagir com o professor. Então, você pode aí, enquanto eu estou aqui dando a minha aula para vocês, vocês podem aí estar comentando, vocês podem estar tirando dúvida e vocês também participam dos desafios e das atividades que a gente sempre traz aqui para vocês durante o horário da aula. Então, se você ainda não tem o aplicativo, baixa o aplicativo e assiste pelo aplicativo, que é muito mais interessante. Olha aí, o QR Code acabou de aparecer na tela, então, se você está na TV, mas gostaria de assistir a aula pelo aplicativo, aponte a câmera do teu celular, do teu tablet e baixa o aplicativo. Essa é uma das formas de você baixar o aplicativo. E se você já está com o tablet aí que recebeu na escola, já tem esse aplicativo, é só acessar, tá certo? Assiste a aula, não deixa de assistir. Mas, como também eu digo para vocês, existe outra forma de você assistir a aula, inclusive de rever as aulas que já trabalhamos aqui, que já passou por aqui, que é pelo canal do Educa Recife no YouTube. Então, você pode ir lá no canal do Educa, você pode assinar o canal, passar por lá, deixar um comentário, assistir a aula novamente, fica à vontade. O que é que você não pode deixar de fazer? É deixar de assistir, gente. Não deixe de acompanhar as aulas. Por quê? Além dos assuntos serem muito interessantes, vocês vão ajudar vocês aí nas aulas presenciais. Porque quando a professora estiver trabalhando esse conteúdo, você já trabalhou aqui, você já viu, você já teve exemplos, você já pegou o significado. E aí vai facilitar muito o seu entendimento. E também, claro, você pode até falar, professora, a professora Mauricéia, lá na aula digital, ela já falou sobre isso. Então, olha, é só vantagem. Não deixa de assistir, assiste, acompanha as aulas. Tá certo? E aí, gente, falando em acompanhar, eu vou lembrar a vocês alguém que está sempre me acompanhando, né? Está sempre aqui no estúdio comigo, acompanhando a mim e acompanhando também vocês, que é quem? Vocês já sabem, né? Professora Márcia. Tudo bem, professora? Olá, professora Mauricéia. Bom dia, estudantes. Eu estou aqui já repleta de alunos, viu, Mauricéia? Vamos citar alguns deles que chegaram aqui cedinho hoje. Olha só, as Anas, né? Bianca. Nós temos também, ó, Rian. Temos a Yasmin. Olha o pessoal, Mauricéia. Eles acordaram cedo antes do galo, viu, Mauricéia? Então, que bom, viu, minha gente? Que bom que vocês estão aqui. Estamos, assim, sempre muito felizes. Isso quer dizer, professora Márcia, que Carijó está fazendo sucesso aqui na aula, né? Porque se eles já nem esperam mais. E é só falar nele. Olha, eu nunca vi um galo tão enxerido, viu? Porque é só falar nesse galo que ele já aparece, ele já canta. Eu nunca vi. Daqui a pouco vocês vão ver. Quando abrir a tela, vai estar Carijó aqui, dando aula para vocês. E pelo que eu estou vendo, Vanessa, tome conta desse galo, Vanessa. Mas
Vocês estão vendo aí, né? Carijó chegou, mas olha, já tinha um monte de gente aguardando nossa aula. Que coisa boa! Sejam todos muito bem-vindos. E aí também, gente, eu quero dar aquele bom dia para Maria Helena, que está aqui conosco hoje, fazendo a tradução dessa aula para a linguagem brasileira de sinais. Isso aí torna a nossa aula mais acessível e pode ser acompanhada por muito mais pessoas, não é isso? Então, seja bem-vinda, Maria Helena, e também dá as boas-vindas, dá o nosso bom dia para a nossa produção, que está aí hoje, né? Hoje parece que está recebendo aí visitas, o bom dia está sendo pessoalmente da professora Luciana e da professora Tereza, então sejam todos muito bem-vindos, tá certo? Que bom que estão aí, mas eu aguardo no chat, viu, professora? Os meninos também estão lhe aguardando. Olha só, é a professora Luciana esse recado, gente, que ela está ali, mas ela precisa dar o bom dia dela a vocês. Então, olha só, vamos começar a nossa aula? Vamos lá. A gente vai trabalhar hoje, como eu disse a vocês, verbetes e patrimônio do Recife. São 2 conteúdos, 2 disciplinas. Língua portuguesa e história. E nos patrimônios do Recife, a gente vai ver o patrimônio cultural, patrimônio imaterial e patrimônio material. Vamos falar um pouquinho sobre isso, apesar de que eu já trouxe em outras aulas o conceito, não é? E aí a gente vai só trazer alguns exemplos, tá certo? Então vamos lá. O que vamos estudar hoje? Gênero textual verbete, patrimônio cultural e material da cidade de Recife. É isso aí. E aí eu já trago para vocês aqui na tela este patrimônio material, que nós falamos bastante sobre ele na aula passada. Eu disse para vocês que ele era um patrimônio histórico, lembram disso? Então, Teatro Santa Isabel, a nossa aula foi toda sobre isso, sobre o teatro. E aí, eu trouxe para vocês hoje para a gente resgatar um pouquinho dessa história. O Teatro de Santa Isabel, ele é um patrimônio histórico, mas também é um patrimônio material de Recife. E vocês estão vendo ali, olha, o meu avatar lá na ponte, olhando para o teatro e apontando, né, mostrando aí esse teatro maravilhoso. Eu aproveitei que eu gosto de passear na cidade de Recife e já coloquei ali meu avatar naquela ponte que chega, atravessando ela, vai dar aonde? Aonde? Lá no teatro, né? Na Praça da República, no Palácio do Governo. Então, o caminho é aquele e eu já estou fazendo e convidando vocês também. Vamos fazer esse passeio por lá? É isso aí. E para isso, a gente vai começar na nossa hora da leitura. Também não é um livro da Árvore de Livro, porque nesta aula, Vanessa ficou triste ali, ela gosta quando eu faço a leitura da Árvore de Livro, né? Vocês também gostam? Eu espero que sim. E eu espero que, porque eu não esteja trazendo livros da árvore, vocês não estejam deixando de ir lá, hein, gente? Ir na árvore, fazer a leitura de vocês, porque, como eu já disse, a Árvore de Livro tem vários livros, todos muito interessantes. Então, não deixem de ir e fazer a leitura de vocês, porque ler é muito importante e faz você, assim, melhorar e ampliar seus horizontes e seus conhecimentos. Não é isso, professora Márcia? Então, quando você convidou, a Yasmin já disse aqui, ó, vamos embora, Yasmin. Eu acho que eu não falei também de Kaique, viu? Porque acho que não tinha aparecido aqui. Bom dia também para você, viu, Kaique? Então, sejam muito bem-vindos. É isso. Então, vamos embora, Yasmin, vamos embora, Kaique, vamos embora, Ana e todos que estejam aí. Vamos aqui conhecer agora, através da nossa hora da leitura, a gente vai conhecer um pouquinho de um patrimônio de Recife que talvez vocês já conheçam, tenham passado por lá. Mas, geralmente, quando a gente vai assim no centro de Recife, ele está bem no caminho, assim, bem na via, que é o Forte de 5 Pontas. Vocês conhecem o Forte de 5 Pontas? Ah, espero que conheçam. Mas eu trouxe uma curiosidade sobre eles. Você sabia que ele é um patrimônio de Recife? Claro, e é sobre patrimônios que a gente vai falar. Mas você sabia que o Forte de 5 Pontas, na verdade, só tem 4 pontas? Como é isso, professora Mauricéia? O nome dele é Forte de 5 Pontas e ele só tem 4 pontas? Pois é, gente. O Forte de 5 Pontas só tem 4 pontas. Por quê? Porque quando ele foi construído, ele tinha uma forma realmente de um pentágono.
pentágono, né? Que é uma figura geométrica que tem 5 pontas. Mas houve uma reforma, tá certo? Então, em 1954, iniciaram uma reforma lá por conta de algumas batalhas que aconteceram nesse forte. E quando ele foi reconstruído, ele perdeu a sua forma original, ficando só com 4 pontas. Então, está aí a imagem na tela mostrando a vocês o forte de 5 pontas. Não sei se vocês estão reconhecendo, é uma vista aérea, né? Está vendo o forte de cima, mas ele agora não tem mais 5 pontas, ele só tem 4 pontas. E lá neste forte, que é um patrimônio material, funciona também um museu, é o Museu da Cidade de Recife. Então, se você tiver a oportunidade de ir visitar, vá visitar e conhecer um pouco da história de Recife, lá, que está guardado lá neste museu, tá certo? Então, o Forte de 5 Pontas também abriga o Museu da Cidade de Recife. Então, é importante. Mas, será que você já sabia dessa informação que eu disse? Se já sabia, vamos ver essa daqui agora. Você sabia que, olha só, a gente vai falar do nosso patrimônio imaterial agora, que é o galo da madrugada. Já falei muito aqui sobre o galo da madrugada, né, gente? Que é um bloco enorme, que arrasta foliões, multidões assim atrás dele, nas ruas do centro, no sábado do Zé Pereira. É isso aí. Mas você sabia que no primeiro desfile do Galo da Madrugada só havia 75 pessoas? É difícil de acreditar, né, gente? Mas este bloco começou desta maneira. 75 pessoas se juntaram para resgatar os antigos carnavais. E aí saíram atrás de uma orquestra. Essa orquestra tinha 22 componentes. Saíram atrás dessa orquestra e esse galo nasceu a partir daí, chegando atualmente aos números que a gente tem, né? Porque, olha só, atualmente o Galo da Madrugada costuma levar às ruas dos bairros centrais do Recife mais de 2 milhões de foliões, gente. 2 milhões é muita gente que vai atrás do galo, né? Então, o seu desfile, ele acontece sempre no sábado do Zé Pereira. E começa ali, juntinho do Forte de 5 Pontas, tá certo? E termina lá na Rua do Sol, onde fica a Ponte Duarte Coelho, e lá fica também aquele galo gigante, né? Que fica lá guardando o Carnaval de Recife até a terça-feira, né? E é desmontado quando termina o Carnaval. Então, lá na ponte, o galo fica montado, mas o desfile sai de pertinho do Forte de 5 Pontas e faz todo esse percurso aí até chegar na Rua do Sol, próximo à Ponte Duarte Coelho. E aí, olha, a gente sabe que esse desfile hoje em dia, ele já, além de levar muitos foliões, ele gera renda, ele gera emprego, muitas pessoas ficam aguardando para comercializar produtos no Galo da Madrugada, vender camarotes, vender... Então, assim, além de tudo, ainda tem a geração de renda e emprego para as pessoas que moram em Recife. Então, hoje em dia, o Galo da Madrugada, ele é um patrimônio imaterial da cidade e é muito importante. Mas olha só a curiosidade, quando ele começou, só tinha 75 pessoas, menos de 100 pessoas atrás do bloco, gente, nem chamava a atenção, não é isso? Professora Márcia, a senhora já foi alguma vez no desfile do Galo da Madrugada? Eu já fui, viu, professora Mauricé, só que eu não fui nesse que começou não, viu, com 75, não, eu não fui essa folia não, mas... Ultimamente, né, quando teve, as últimas vezes que teve o galo, eu fui, olha, era gente, minha gente. Aí aqui, viu, Mauricéia, quando você perguntou se alguém conhecia o Forte das 5 Pontas, a Yasmin disse que não conhece, viu? Yasmin. Agora, a Ana disse que já viu a ponte, eu acho, a Ponte do Coelho, mas acho que é a Duarte Coelho, né? Tá certo? Então, tá aqui, eu acredito que o Rian disse nem eu, acho que Rian não foi, acredito, para o Galo, né, da Madrugada. E nem conhece o museu. Eu acredito nisso, viu? Mas o bom das nossas aulas, professora, é isso. É porque você pode até não ter
ido lá. Mas você faz sempre um passeio pela cidade do Recife, porque eu estou sempre trazendo aqui, olha, lugares maravilhosos que fazem parte da nossa cidade. E isso é importante, porque quando você estiver andando, passeando aí pela cidade, você vai, eu já ouvi falar, esse é o Teatro Santa Isabel. Eu conheço, esse aqui é o Palácio do Governo. Essa é a ponte Buarque de Macedo, essa é a ponte Duarte Coelho. Então, é importante prestarem atenção às nossas aulas para ir conhecendo a cidade de vocês. Ontem mesmo eu falei aqui do Jardim Botânico, teve um monte de gente que disse que não conhecia o Jardim Botânico, que é um lugar maravilhoso para você ir olhar as plantas, conhecer a flora, tem muitas espécies de vegetais. Então, a cidade de Recife é uma cidade que tem muita coisa interessante para se ver. E toda vez que vocês tiverem oportunidade de estar passeando aqui pelo centro, ou até mesmo aí no bairro que você mora, você vai encontrar coisas importantes e interessantes da nossa cidade, tá? Mas aí vamos falar um pouquinho mais da nossa aula, né? Porque a gente aqui tem aquele tempo e a gente precisa respeitá-lo. Essas duas curiosidades que eu trouxe para vocês, uma a respeito do Forte de 5 Pontos e o outro a respeito do Galo da Madrugada, são verbetes, que é o gênero textual que nós estamos estudando hoje. Então, vamos ver o que é um verbete, né? Vocês viram que ele é com um textinho curto, tem uma curiosidadezinha, é um tipo de verbete. Existem outros tipos de verbete e a gente vai falar um pouquinho agora sobre ele. Então, vamos ver aí o que é um verbete. Verbete é um texto de caráter informativo, destinado a explicar um conceito, dar definições para um determinado termo ou apresentar o significado de uma palavra. Então, verbete é um texto curto que vai dar informações a respeito de determinado assunto. O verbete de curiosidade, que é esse verbetezinho que eu trouxe aí para vocês, na nossa hora da leitura, é um gênero que se caracteriza por trazer uma informação inesperada, incomum ou surpreendente sobre determinado assunto, utilizando linguagem clara e objetiva. Então, olha, geralmente o verbete de curiosidade ele faz isso, ele traz essa curiosidade, né? Essa curiosidade para que você possa olha, você sabia que... Aí você vai lá procurar o que foi que aconteceu, né? E os verbetes, eles são encontrados em revistas impressas e revistas digitais, em blogs, né, que são sítios da internet que você pode pesquisar também, sites também na internet, e enciclopédias colaborativas. Enciclopédias, lembra? Falei sobre isso ontem, aqueles livros, aquelas coleções que trazem informações sobre determinados assuntos. Então, eles podem trazer informações variadas, tá certo? Podem trazer informações variadas. E aí, o que é que acontece? O verbete de curiosidade sempre vai iniciar com essa falinha, essa frase. Você sabia que... Aí, quando você vê um texto assim, já sei. Isso é um verbete de curiosidade. Mas o verbete também pode ter outros conteúdos, outros temas, não é? O que importa é que o verbete, ele dá aquela informação curta, compacta e que você vai conhecer sobre determinado assunto. Ficou claro o que é verbete? Muito bem. Então, vamos continuar nosso passeio agora pela cidade de Recife, falando sobre os patrimônios. Patrimônios culturais, materiais e imateriais. E aí, eu já estou mostrando para vocês aí, essa é aquela parte do Recife, lá no centro, que fica no Marco Zero, né? Que é a Praça do Rio Branco. E ela é um patrimônio cultural, tá certo? Olha quem eu trouxe para conversar com vocês. Mostrar aí o que são patrimônios. Estão lembrando dele? O Galo da Madrugada, né? Uma das versões do galo que ficou ali na ponte Duarte Coelho. Então, este galo aí vai nos ajudar a conhecer um pouquinho o que são patrimônios. O que será que são patrimônios, hein? Já falei tanto desta palavra aqui nas aulas. Patrimônios. Patrimônios são exatamente o quê? Me ajuda aí. De acordo com a nossa Constituição, nós temos 4 tipos de patrimônios, tá certo? Então, para a gente entender bem direitinho, o patrimônio são os bens, direitos e obrigações de valor econômico que pertence a alguém. Pertence a alguém. Mas a gente pode
ter outro tipo de patrimônio, tá certo? Então, olha só, quantos patrimônios a gente pode encontrar aí nessa imagem. A gente está vendo que o patrimônio pode ser um patrimônio financeiro, né, o dinheiro que a gente tem, pode ser o patrimônio imobiliário, a quantidade de casas, patrimônios materiais que a gente possui, não a cidade, a gente, a pessoa. Pode ser carros, joias, roupas, né, dinheiro, produtos. Então, tudo isso é o meu patrimônio, é o seu patrimônio. Por exemplo, o patrimônio da nossa produtora Vanessa é Carijó. E aí ela toma as dores de Carijó o tempo todo, porque o patrimônio dela pertence a ela. E Carijó já ficou ali todo enciumado só porque eu trouxe o galo da madrugada e não ele, né? Por favor, Vanessa, cuide de Carijó e deixe Carijó quietinho aí. Tá? Então, olha só, o patrimônio das pessoas é tudo aquilo que ela tem. Mas e o patrimônio da cidade? Qual será? Quais serão os tipos de patrimônio que existem? Vamos ver? Olha só, temos o patrimônio cultural, né, que eu já falei para vocês na outra aula, é aquela questão, aqueles patrimônios que nos remetem às nossas histórias, né, à nossa cultura, e aí o patrimônio cultural, ele pode ser material ou pode ser imaterial, tá certo? E aí eu estou mostrando para vocês uma imagem de uma passista, não é? Ela está aí dançando frevo, porque o frevo é um patrimônio cultural da nossa cidade, do nosso estado. Os patrimônios culturais, eles são nossas heranças do passado, constituem a identidade de um povo, assim como o que construímos hoje serão nossas memórias de amanhã. Então, esse patrimônio cultural está sendo sempre edificado, completado, porque a cada pessoa que vai passando, a cada geração, vai lembrando das coisas que nós vamos construindo. E isso torna-se, né, o nosso patrimônio cultural, tá? Então, além do patrimônio cultural, a gente tem o patrimônio material e imaterial. E aí eu trouxe alguns exemplos de patrimônios materiais e imateriais para vocês. Por exemplo, o número 1, a figura 1, ela está mostrando a Rua da Aurora. É uma rua bastante conhecida no centro de Recife, uma rua muito bonita, fica à margem do rio Capibaribe, não é? E aí, essa rua, ela é um patrimônio material. Além disso, temos a Igreja da Madre de Deus, que também fica no bairro do Recife e é um patrimônio material, uma igreja bastante antiga, fica ali pertinho, ao lado do Paço Alfândega, pertinho do Marco Zero também. E aí, essa igreja é um exemplo de patrimônio material de Recife. Temos também o patrimônio imaterial, que eu já falei que é o Galo da Madrugada, e nós também temos como patrimônio imaterial a nossa culinária, né? Que eu trouxe aí para vocês o exemplo do bolo de rolo, que a gente já falou aqui também em outras aulas a respeito desta culinária que representa a nossa cidade. Pois é, e aí, olha só, caminhando ainda pelo Recife, a gente volta para a praça, a Praça do Marco Zero, né? E aí a gente vê que esta praça, que é a Praça do Rio Branco, ela também é um patrimônio, ela foi tombada em 1998 pelo IPHAN. Não só a praça, mas todo o conjunto arquitetônico do bairro do Recife. Conhecido pelo bairro de Recife Antigo, porque foi aí que nasceu a nossa cidade, né? Então, esse bairro do Recife, ele foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que é o IPHAN, e foi no ano de 1988. Então, a gente também considera ele um patrimônio material e cultural também, gente. Olha só, além disso, outros exemplos, nós temos a Torre Malakoff, que também já falamos dela em outras aulas, está ali localizada pertinho da Praça do Arsenal, também no bairro do Recife, e aí faz parte desse conjunto arquitetônico que foi tombado pelo IPHAN. E a Casa da Cultura, Luiz Gonzaga, que fica próxima à estação do trem, né? Aquele museu do trem, ali no bairro de São José, se não me engano. Posso estar enganada, mas é bairro de São José ali. Então, todos eles ficam no centro da nossa cidade, Recife. Olha só, este museu que eu trouxe aí é o Museu do Cais do Sertão. Eu acho que hoje eu parei ali no centro, no bairro do Recife e fiquei, porque esse museu também fica lá. E museu
é uma instituição permanente, sem fins lucrativos, que adquire, conserva, investiga, comunica e expõe o patrimônio material e imaterial da humanidade e dos seus meios, envolvendo com fins educativos, de deleite e também de estudo. Então, quando a gente entra no museu, a gente vai conhecendo e a gente vai entendendo a nossa cultura. O Museu do Cais do Sertão é um museu bastante interativo e eu acho que talvez vocês já conheçam esse museu. Será, professora Márcia, que alguém conhece o Museu do Cais do Sertão? Pelo que foi colocado aqui, Ana, acredito que ela falou que já viu, eu acredito que foi na hora que você estava falando aí do museu e ela disse que é muito bonito. A Yasmin citou, sabe, Mauricéia, o Cinema São Luís. Olha que legal, né? Isso. O nosso cinema, um cinema tão belo, tão, né, tão imponente, né? Tão maravilhoso, assim, que é um marco aqui na nossa cidade, muito bem lembrada. A Yasmin disse que também já foi no Espaço Ciência. Esse povo aí andeja igual a você, viu, Maurício? Eu tô percebendo, olha só. Que coisa boa, e é muito bom. É muito bom, né? Porque quando a gente anda, a gente conhece, e a gente conhecendo, é a cultura que a gente tá aprendendo. Muito bom, minha gente. É verdade. Então, é isso mesmo. Bem lembrado, Yasmin. O Cinema São Luís é também um dos nossos patrimônios. E aí, acho que Yasmin já conhece o teatro, né? E se vocês não conhecem, passeando pela cidade, observem o teatro. Nós agora também temos outro teatro ali no centro, que também está aberto ao público, que é o Teatro do Parque. Então, teatros também são muito importantes para a nossa cultura. E o Cinema São Luís é uma coisa assim à parte, né? Porque é muito bonito, não só por fora, como também por dentro, e é carregado de histórias e de memórias do Recife. Muito bem lembrado. Enfim, Museu do Cais do Sertão também é um museu bem interativo, ele traz coisas assim do sertão, como o nome já diz, da história de Pernambuco, traz as roupas dos vaqueiros, das pessoas que moram no Nordeste, e você pode passear, ouvir música, cantar, então tem várias coisas lá no museu que você pode participar. Quando a gente fala que ele é interativo, é porque você consegue realmente interagir com os elementos que estão lá expostos no museu. Então, vale a pena também um passeio nesse nosso local, nesse patrimônio. E aí eu trouxe, olha, vocês sabem de onde é esta bandeira? É a bandeira da nossa cidade, né? Então, a bandeira de Recife também é um patrimônio nosso. E aí, isso nos lembra que em Recife nós temos uma cultura muito rica. Podemos perceber que a cultura é reflexo do povo e é importante mantermos e preservarmos a cultura, porque assim preservamos também a nossa história, a nossa origem e os nossos costumes. Preservar o patrimônio cultural, material e imaterial de um lugar é importante porque fortalece a nossa cultura, resgata as nossas raízes, permite formar a nossa identidade cultural e transmite também a nossa cultura de geração para geração, como eu já falei. E aí, depois desse passear todinho pela nossa cidade, claro que eu não ia deixar de trazer aqui o desafio final da nossa aula, que é bem fácil também. Eu quero que você use o seu caderno para fazer um desenho de um dos patrimônios apresentados aqui na aula de hoje. Olha que eu apresentei vários, tá? Eu apresentei o Galo da Madrugada, eu apresentei o Forte de 5 Pontas, eu apresentei a Casa da Cultura, apresentei também o Bolo de Rolo, não é? E aí, o Teatro de Santa Isabel, e você pode escolher qualquer um deles e fazer aí um desenho bem legal, bem bonito, tá certo? Esse é o nosso desafio de hoje. E aí também, infelizmente, né, a nossa aula está chegando ao fim, nosso passeio pelo Recife e a nossa aula sobre verbetes e patrimônios histórico, material e imaterial da nossa cidade. Estamos chegando ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, não é, professora? Pois é, professora Mauricéia. E falando em Casa da Cultura, né, o Rian disse que já foi na Casa da Cultura. Viu? Que legal, Rian. Olha, já tem além de gravuras, né, que a professora mostrou, você já conhece ao vivo, já fica mais fácil para desenhar. Viu? Então, aqui a Ana colocou que não entendi, eu acho que não sei se foi o desafio. O desafio é pegar qualquer patrimônio desse que a professora Mauricéia apresentou, viu, Ana? E fazer um desenho, ó, bem legal e compartilha com seus colegas. É isso aí, Ana. Você pode rever a aula também lá no YouTube para esclarecer melhor.
Estamos terminando, gente. Obrigada, Maria Helena. Obrigada, produção. Obrigada a todos vocês que estão aqui comigo, estão participando da nossa aula, seja no chat, seja no YouTube, seja na TV. Então, eu quero deixar para vocês um grande abraço, dizer que ainda temos aula, a aula não acabou. A gente vai ter aula agora de matemática com a professora Márcia. Fica ligadinho, porque hoje o assunto está, ó, show de bola. Vamos lá, gente. Um cheiro para vocês e até daqui a pouco no chat.